Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar, aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio, a competência do nosso amigo Sidney Coeixon. Na transmissão do programa está com a responsabilidade e também com a supercompetência do nosso amigo Cláudio Leão. Apresentação: este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 24 graus. Terceiro Milênio hoje traz um tema muito interessante, um tema da atualidade. Estaremos falando sobre a história das pandemias e o espiritismo. Mas afinal, o que é uma pandemia? Qual é a diferença entre epidemia e pandemia? As pandemias são um castigo de Deus? Por que elas acontecem? O que diz, o que informa a doutrina espírita sobre este importante tema? E quem estará abordando esta importante temática hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, o nosso irmão Marcelo Gil, ele que é professor doutor, escritor, historiador, palestrante espírita e presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade da cidade de Pedro Osório. E a gente convida você, amiga e amigo ouvinte, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, que acesse a nossa página lá no Terceiro Milênio, e a gente convida você, amiga, internauta que estão nos assistindo ao vivo e a cores, que deixa aí a sua mensagem. Lembrando sempre que a sua mensagem sempre nos traz aquela alegria, aquele entusiasmo, a coragem e o estímulo para que a gente possa continuar na tarefa. Deixe também o seu like. Então, Terceiro Milênio está aí para você assistir ao vivo e a cores, aí pela internet, pelo Facebook do Terceiro Milênio. A história das pandemias e o espiritismo, esse interessante e atualíssimo tema. Estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, professor, doutor, escritor, historiador, palestrante espírita e presidente da Sociedade Espírita Fé, Esperança e Caridade de Pedro Osório, nosso amigo, nosso irmão Marcelo Gil. Professor, doutor, que alegria e satisfação te receber mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Madeira. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela rádio, boa tarde àqueles que nos acompanham pelas redes sociais, mundo afora. É um prazer muito grande nós estarmos aqui novamente. Nós que já viemos em outras oportunidades aqui neste programa tão importante que leva o conhecimento da doutrina espírita, não só para os adeptos e simpatizantes da doutrina, mas também para todos que se interessam em entender um pouco mais a visão do espiritismo a respeito dos mais diversos temas. Então eu quero já de antemão agradecer a oportunidade, Madeira, a ti que me convidaste para vir aqui, a Liga Espírita Pelotense, porque nós estamos, inclusive, a Fergs lançando um livro justamente com este tema, né? Que é a visão da doutrina espírita e dos espíritas a respeito da pandemia. Então é um tema atual, como tu disseste, que interessa a muitas pessoas espíritas e não espíritas. Então é um prazer nós estarmos aqui para expormos o pensamento, o nosso pensamento, o pensamento da doutrina a respeito de um tema tão atual. Inclusive, o amigo é um dos autores, tem um capítulo no livro, A História das Pandemias e o Espiritismo, livro ao qual nosso irmão Marcelo Gil nos falou aqui, que é lançado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, pela Fergs, e este livro também está à disposição aqui na livraria da Liga Espírita Pelotense, que atende no horário reduzido, que é das 1h30 da tarde até 5 horas da tarde. Então, você, amigo ouvinte que está nos assistindo, estamos convidando também para que busque esse livro, é importantíssimo e fala sobre a história das pandemias e a visão espírita. Exato, Madeira. Inclusive é importante que se diga que a Fergs convidou várias pessoas para escrever esse livro. É um livro que, na verdade, cada capítulo é escrito por um autor diferente, onde tem médicos, né, professores, também temos
escritores espíritas de outras áreas, eu que sou um historiador. Então são vários autores, cada um trazendo a sua visão dentro da doutrina espírita sobre essa temática, que é a temática mais atual, né, que nós temos neste momento. E parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Madeira, os parabéns, mas a iniciativa é da Félix, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, que está aí lançando esta obra para contribuir com a consolidação do pensamento espírita também no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Até porque a obra, ela congrega autores que não são só aqui do Rio Grande do Sul. Então, quem está de parabéns, na verdade, é a Félix. É a Félix, perfeito. Então, professor Dr. Marcelo, falar sobre a história das pandemias e o espiritismo. Para nós entendermos, professor Dr. Marcelo, o que é uma pandemia? Qual a diferença entre epidemia e pandemia? E outra pergunta, a terceira pergunta, se tu me permite, professor. A atual pandemia da Covid-19 é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta? Lhe fiz 3 perguntas. Tá ótimo, tá ótimo. Do momento. Tá ótimo, porque elas se relacionam. De antemão, para responder essa pergunta, quero deixar claro que não sou médico, não sou da área da saúde, sou historiador. Mas na história nós temos uma área de estudos específicos que é a chamada história da doença, a história dos doentes, a história que se interessa a respeito da questão da trajetória das doenças ao longo do tempo. Então, para nós entendermos isso, é preciso que nós comecemos pelo surto, porque um surto é o que dá origem normalmente a uma epidemia, e uma epidemia dá origem a uma pandemia. Um surto é quando um número grande de casos de uma mesma doença acontece num período de tempo determinado em um local determinado, como por exemplo em uma cidade. Vários casos da mesma doença acontecendo ao mesmo tempo num mesmo local, um local determinado como uma cidade. Nós aí temos um surto. Aliás, a atual pandemia começou com um surto numa cidade na China. Se isso não é controlado, este surto pode dar origem a uma epidemia, que é quando esta mesma doença se alastra para uma região bem maior, mais abrangente. Um estado, vários estados, um país, 2 países, enfim. Aí nós temos o que se denomina de epidemia. Uma pandemia, na verdade, é uma epidemia global. É uma epidemia que se espalhou pelo mundo inteiro. Perdeu o controle, começou como um surto, tornou-se uma epidemia e perdeu o controle e atingiu o mundo inteiro. É importante também salientarmos que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela tem critérios próprios para determinar se nós estamos diante de um surto, se nós estamos diante de uma epidemia ou se estamos diante de uma pandemia. Isso é determinado pela Organização Mundial da Saúde, que tem os seus critérios. Até porque nós estamos em um mundo globalizado, as pessoas viajam muito, as viagens são intensas, elas são viagens, às vezes, de um percurso longo, mas em um período de tempo muito curto, então é muito fácil que as doenças se alastrem com uma rapidez imensa, o que não acontecia antigamente, porque antigamente os meios de transporte eram precários. Hoje, com o avião, nós sabemos que rapidamente uma doença que começou em um surto num lugar do mundo pode chegar em poucos dias ou no máximo em poucas semanas a outro lugar do mundo. Então a OMS é o órgão internacional que cuida disso. A atual pandemia de Covid-19 não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Não é também a primeira epidemia que a humanidade enfrenta, porque ela começou como um surto, tornou-se uma epidemia e depois transformou-se numa pandemia. Nós costumamos dizer na história, e particularmente os historiadores que se interessam por essa área da história da doença, que a humanidade trava uma guerra muito intensa contra os vírus e as bactérias há um tempo imenso, desde os primórdios do surgimento da raça humana, porque na verdade as bactérias e os vírus são mais antigos do que o homem. Então alguns já disseram, e é verdade, que a história da humanidade tem sido uma guerra incessante contra os vírus e as bactérias. Porque se nós considerarmos todas as doenças causadas por esses micro-organismos, vírus e bactérias, essas doenças já mataram muito mais do que todas as guerras juntos ao longo do tempo. Então nós tivemos ao longo da história vários surtos que viraram epidemias e algumas epidemias que viraram pandemias. Podemos citar a título de curiosidade apenas algumas, para que as pessoas tenham uma dimensão
né? Porque nós estamos vivendo o presente, obviamente, e quando nós estamos inseridos num determinado momento histórico, a gente tende a enxergar só aquele momento que a gente está vivendo, né? Principalmente quando o momento é muito intenso, como é o que acontece hoje. E esquecemos de olhar para o passado. E no passado nós encontramos vários exemplos semelhantes ao que nós estamos vivendo hoje, inclusive alguns deles muito piores, por razões que iremos explicar a seguir. Podemos citar, por exemplo, lá por volta do ano de 270 depois de Cristo, 270 depois de Cristo, portanto há uns 1800 anos, nós tivemos a chamada peste de Cipriano. Assim chamada porque foi descrita pelo bispo Cipriano de Cartago. Foi a primeira pessoa que a descreveu. Nós sabemos que as pandemias e epidemias do passado normalmente eram sarampo, varíola, cólera, tifo, doenças assim que hoje são absolutamente conhecidas, mas antigamente não eram conhecidas. A origem da doença não era conhecida, também não era conhecido o mecanismo de transmissão da doença e também não era conhecida uma forma de combatê-la. Hoje, vejam o quanto nós evoluímos. Nós sabemos a origem da doença, a sua forma de transmissão e como combatê-la. Antigamente não se sabia, então genericamente chamavam as epidemias de peste. Esse nome é frequente nos textos antigos. Peste ou praga. Praga de Cipriano, peste de Cipriano. Podemos encontrar as duas versões. Então, neste instante, a palavra peste serve para englobar tudo isso. Essas doenças epidêmicas que aconteciam com frequência. Pelos relatos dos tempos antigos, nós hoje temos a noção em relação a algumas delas, se era sarampo, se era cólera, se era varíola, se era tifo, algo assim. Mas o fato é que a peste de Cipriano matou milhares de pessoas. Chegou a matar o imperador de Roma. O imperador morreu de peste de Cipriano. Inclusive nós sabemos que Roma, por incrível que pareça, na antiguidade as pessoas não têm noção disso, mas Roma era uma cidade com 1 milhão de habitantes. Era uma metrópole. Vejam Pelotas hoje, muito maior. Para a época era algo incomensurável. Sim. E nós sabemos que no auge da peste de Cipriano, ela chegou a vitimar 5 mil pessoas por dia na capital. Na capital. Não se tem ideia de quantas pessoas matou, porque não havia controle populacional na época. Mas se sabe que foram muitas, milhares. Mais adiante tivemos a chamada peste de Justiniano, por volta do ano 550, 540 depois de Cristo. O imperador da época do Império Bizantino chamava-se Justiniano, então deu-se o nome dele à peste. Esta é considerada pela grande maioria dos especialistas como a primeira pandemia, porque há registros a respeito dela, o fato de que ela se espalhou pela Europa, Ásia e África. Norte da África, uma parte da Ásia, uma parte da Europa. O mundo conhecido na época. Então, por isso, ela é considerada uma verdadeira pandemia. Alguns a consideram a primeira pandemia da história. A capital do Império do Oriente, a capital do Império Bizantino, Constantinopla, tinha 600 mil habitantes na época. 300 mil pessoas morreram da peste de Justiniano. Isso dá uma ideia para as pessoas do quanto as coisas eram mais sérias e mais graves na antiguidade. Muito mais devastadoras. Depois tivemos a peste negra na Idade Média, por volta da década de 1340, 1350, que é considerado unanimamente a pior pandemia da história. Nós não temos dados concretos a esse respeito, mas sabemos que ela vitimou entre 75 e 200 milhões de pessoas. Europa, Ásia e África. A partir daí, porque sabemos que a peste negra era, na verdade, transmitida pela pulga dos ratos, e a partir de então, a palavra peste passou a designar especificamente a doença transmitida por essa bactéria, uma bactéria que causa e é transmitida pelo rato, a peste bubônica. Foi sem dúvida nenhuma a pior pandemia da história. Tivemos outras, como a gripe espanhola, que não faz tanto tempo, em torno de 100 anos, entre 1918 e 1920, que deve ter infectado 500 milhões de pessoas. 500 milhões de pessoas numa população muito menor que nós temos hoje, de infectados, e matado cerca de 50 milhões de pessoas. As pessoas, quando ocorreu a gripe espanhola, 1918, 1920, estavam começando a compreender a natureza da doença. Porque recentemente a teoria a respeito do mundo microbiano, dos micróbios, dos germes, das bactérias, dos fungos, dos vírus, havia sido formulada.
Nem todos os médicos na época aceitavam e nem todas as pessoas aceitavam, ainda na gripe espanhola, que aquela doença fosse causada por um agente desconhecido, que era um vírus, né? Porque até então ainda valia para muitas pessoas a antiga tese medieval e também usada na Idade Antiga para explicar as doenças, que era a chamada teoria miasmática, teoria dos miasmas. Imaginava-se, Madeira, que as doenças eram transmitidas por uma espécie de vapor. Então não se podia cheirar, sentir o cheiro da morte. Porque na medida que se sentisse o cheiro da morte, as pessoas tinham percebido que de alguma forma a doença passava de um para outro. Mas não sabiam como. Imaginavam que fosse pelo cheiro. Inclusive, utilizava-se máscaras na época, já se utilizava máscara. Mas não pelo motivo que nós utilizamos hoje. Porque nós utilizamos máscara porque entendemos que os micro-organismos se transmitem de uma pessoa para outra pelo ar. Na época era para não sentir o cheiro. Aquelas máscaras que as pessoas veem nos filmes e que veem nas imagens, nas gravuras, né? Que tem um bico comprido, parece um pássaro, era cheia de palha. E essa palha ela é embebida em várias substâncias aromáticas. Não para filtrar os germes, mas para filtrar o aroma da morte. Porque se imaginava que se a pessoa sentisse o cheiro da morte, ela imediatamente estava infectada. Então vocês vejam que a falta de conhecimento na época era imensa. Hoje, graças a Deus, né, desenvolvemos a ciência e sabemos como as doenças se originam, se transmitem e podem ser combatidas. Graças a Deus que a ciência está aí hoje para nos ensinar. Para nos ensinar. Professor Dr. Marcelo, as pandemias, algumas pessoas pensam dessa forma, que diz que é um castigo de Deus, é um castigo divino. Aí ele pergunta, as pandemias são um castigo divino? Algumas pessoas ao qual assim consideram. E outra pergunta, por que elas acontecem? As epidemias, pandemias, as doenças de modo geral, elas são absolutamente naturais na nossa visão, de acordo com a doutrina espírita. São adversidades, porque nós vivemos em um mundo de provas e expiações, ainda a Terra é um mundo de provas e expiações, está em vias de transformar-se para um mundo de regeneração. E nós sabemos que é próprio de um mundo de provas e expiações a existência de adversidades, dificuldades, problemas que nos compete superar, individual e coletivamente. As doenças sempre existiram. Como falei em resposta à primeira questão, os vírus e as bactérias estão aí há mais tempo do que nós. Nós lidamos com eles e lutamos contra os vírus e as bactérias há milênios. Nós temos casos, por exemplo, de múmias egípcias que se identificou através de exames sofisticados que aquelas pessoas morreram de varíola. Aliás, uma doença que hoje está erradicada graças à vacina. Quem conhece um pouco da história da doença sabe que uma das mais terríveis doenças na história da humanidade foi a varíola. Ela era devastadora, porque ela matava um número imenso de pessoas infectadas e ela marcava para o resto da vida as pessoas que não morriam, porque a varíola, inclusive se algumas pessoas quiserem ver, eu já adianto aqui que é chocante, procurem imagens, fotos de pessoas com varíola na internet. Ainda existem fotos, porque essa doença está há anos erradicada pelo uso das vacinas, ela não existe mais. Mas existem ainda fotos de pessoas, mas já adianto, se alguém for procurar, se prepare, porque é uma doença chocante. A pessoa fica inteiramente cheia de feridas pelo corpo inteiro. Aquelas feridas deixam marcas para o resto da vida. Imagine uma catapora, quem já viu alguém com catapora, multiplicada por 10, por 20, por 30, em termos, né, de bolhas e em termos do tamanho das bolhas. Quando elas rebentam, elas viram úlceras, né? Muitas ficam necrosando ao longo do tempo. A pessoa que sobrevive à varíola fica marcada para o resto da vida, uma doença que hoje está erradicada. Então, quando nós sabemos disso, nós temos exemplos de múmias egípcias que foram investigadas com exames sofisticados, que se sabe que aquelas pessoas morreram de varíola lá 2000 anos antes de Cristo. Então essas doenças sempre ocorreram. Não se trata de um castigo divino. Para nós espíritas, Deus criou leis que são absolutamente justas, porque Deus é soberanamente justo e bom. Criou um mecanismo que é uma lei natural, de acordo com o qual tudo que nós plantamos, nós colhemos. De modo que Deus não precisa nos castigar. Então, as doenças são eventos absolutamente naturais. Algumas doenças são criadas por nós mesmos. Não falo aqui das epidemias, falo das doenças que nós criamos no nosso próprio corpo pela nossa intemperança.
Se nos alimentamos mal, por exemplo, sabemos que podemos adoecer. Se ingerimos grandes quantidades de álcool, sabemos que podemos adoecer. Se fumamos, sabemos que podemos adoecer. Então, algumas doenças são criadas por nós mesmos. Não precisaríamos viver essas doenças. Mas nós, pelo exercício do livre-arbítrio, né, nos expomos a riscos desnecessários e causamos um desgaste no nosso organismo. Outras estão aí, na natureza. Nos compete conviver com elas e superá-las. Superá-las e aprender com elas, né? Então, para nós, não se trata de um castigo divino. Se trata de eventos absolutamente naturais que sempre existiram ao longo do tempo. Agora, essa mentalidade do castigo associado às doenças é muito antiga. Se nós formos ler em todos os textos sagrados da antiguidade, se fala a respeito do castigo associado às doenças. Vejam, por exemplo, que se nós formos ler o livro de Êxodo na Bíblia, nós encontraremos lá referências às pragas que Deus teria lançado sobre o Egito para que Faraó libertasse o povo de Israel. Uma das 10 pragas é justamente uma doença que parece, pelo que está descrito ali, ser uma epidemia que devastou boa parte da população. Nós podemos ver a questão da associação da doença também com o castigo divino ou com a benesse divina em vários outros textos antigos, como por exemplo, há uma passagem no Antigo Testamento que o reino de Israel está prestes a ser invadido pelos assírios. E o exército assírio é devastado por uma doença, uma epidemia, antes da batalha. Então os israelitas imaginaram o seguinte: Deus os castigou com a doença e nos beneficiou porque evitou a batalha. Então, conforme o lado vencedor ou derrotado, se imaginava que pudesse ser um castigo ou uma benesse divina. Mas nós, investigando a história, percebemos que as doenças sempre interferiram no curso das guerras. Principalmente nas guerras antigas, porque as pessoas ficavam confinadas, se alimentavam muito mal e também bebiam água que não era potável. Então, em todas as guerras antigas, se havia o risco do desenvolvimento de um surto, do desenvolvimento de uma epidemia. Então, em vários casos na Antiguidade, na Idade Média, as doenças influíram diretamente no resultado das guerras. Quem vencia imaginava que havia sido beneficiado por Deus. Quem perdia, que havia sido castigado por Deus. Mas é uma forma de interpretação por não conhecer a realidade científica. Hoje nós sabemos por que essas epidemias aconteciam, esses surtos ocorriam. Ocorriam dentro de cidades sitiadas, por exemplo. Um exército sitiava uma cidade, as pessoas ficavam confinadas durante dias, meses, às vezes anos, em um local extremamente apertado, se alimentando muito mal e bebendo água que não era potável. Está aí tudo, é um prato cheio para o desenvolvimento de um surto que vira uma epidemia. Os exércitos às vezes ficavam entrincheirados durante semanas, né, com soldados no meio da lama. Isto, mal alimentados, bebendo água que também não era potável, automaticamente um prato cheio. Pouco aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Então, inclusive, durante a Primeira Guerra Mundial, se ocultou os dados relativos à gripe espanhola. Ela recebeu esse nome de gripe espanhola, mas ela não começou na Espanha. É interessante que se saiba disso. Ela, na verdade, começou nos Estados Unidos. Parece, a teoria mais aceita é que ela começou nos Estados Unidos, soldados que estavam indo para a Primeira Guerra Mundial, e dali se espalhou. Só que a Espanha estava neutra na Primeira Guerra Mundial. Então os jornais espanhóis foram os primeiros a narrar os primeiros casos de gripe espanhola, e por isso a doença ganhou este nome. Os outros países, Madeira, já estavam registrando os casos, mas o governo proibiu a divulgação porque tinha medo que isso causasse um alvoroço e um debandar nas tropas que ainda estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial. Então, a associação da doença com a guerra é muito antiga e, por consequência, com castigo ou a benesse divina. Mas para nós são eventos naturais, absolutamente naturais. Perfeito, são 17 horas e 25 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 24 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, ouvindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, o nosso amigo, nosso irmão, o professor doutor, historiador, escritor e palestrante espírita, Marcelo Gil, que vem abordar esse tema maravilhoso, um tema bem atual, que é sobre a história das pandemias e o espiritismo. Então, dando continuidade nessa entrevista, professor doutor Marcelo, eu lhe pergunto,
O que a história nos mostra sobre a relação entre a conduta dos homens e a disseminação das pandemias? E uma outra pergunta: qual a melhor forma de enfrentarmos e combatê-las? Muito bem, nós podemos perceber, estudando as epidemias e as pandemias ao longo do tempo, que as ações humanas sempre tiveram um impacto no que diz respeito à disseminação dessas doenças. Os hábitos de higiene, a maneira de viver, né, das pessoas sempre influiu na disseminação das doenças ao longo do tempo. Dei alguns exemplos aqui em relação à guerra. Poderia citar inúmeros outros, não só em relação à Primeira Guerra Mundial, mas em relação a outras guerras no passado, onde nós podemos perceber claramente, né, que a maneira dos homens se portar diante da doença tiveram um impacto muito grande para que a doença, uma influência muito grande para que a doença se alastrasse e ganhasse proporções cada vez maiores. Primeiro lugar, as pessoas não compreendiam direito o que estava se passando. Elas não sabiam a forma como a doença poderia ser transmitida. Vamos pegar o exemplo da peste bubônica, a peste negra durante a Idade Média, que é a maior pandemia da história, né? Hoje sabemos, a pulga, na verdade o rato, ele hospeda a bactéria, a pulga, né, pica o rato, o ser humano, e transmite a doença. As pessoas não tinham noção disso. Então elas imaginavam que se tratava de um castigo divino. O que elas faziam, então, por imaginar que se tratava de um castigo? Elas superlotavam as igrejas para rezar. Porque elas imaginavam que com isso obteriam o perdão divino, a graça divina. Pessoas amontoadas dentro de um local escuro e apertado é um prato cheio para a disseminação de pulgas, porque os hábitos de higiene eram extremamente precários. Não esqueçam que as pessoas raramente tomavam banho. Na Idade Média, inclusive, durante alguns períodos, alguns médicos consideravam que o banho era perigoso para a saúde. Eram recomendados 2 a 3 banhos por ano, como uma forma... se imaginava, inclusive, Madeira, que os miasmas, a teoria miasmática que falei há pouco, que era a teoria dominante na época para explicar as doenças, que os miasmas poderiam entrar pelo nariz, pela boca ou até mesmo pela pele. Pelos poros? Pelos poros. Então se imaginava o seguinte: quanto mais suja estivesse uma pessoa, mais, em tese, mais protegida ela estaria, porque a sujeira causaria uma carapaça e protegeria a pessoa, né, da infestação por qualquer tipo de praga. Então vocês imaginem o seguinte: um número imenso de pessoas superlotando as igrejas, né, amontoadas, com hábitos de higiene precários, os ratos circulando no meio das pessoas, porque havia mais rato do que gente nas cidades medievais. A realidade é essa. O que acontecia? Uma transmissão em massa. As pessoas morriam às pencas e não entendiam por que estavam morrendo. Então os hábitos de higiene extremamente precários, a falta de entendimento sobre o que estava acontecendo, a maneira como as pessoas agiam, portanto, diante da doença, a maneira como elas compreendiam a doença, a maneira como elas enxergavam a doença, tinha um impacto direto, e continua tendo até hoje, na proliferação de uma doença. Só que naquela época as pessoas não tinham ideia da existência das bactérias e dos vírus. Hoje nós temos. Naquela época as pessoas achavam que as doenças se transmitiam por miasmas. Hoje sabemos como os vírus ou as bactérias se transmitem de uma pessoa para outra. Então naquela época se justifica que as pessoas agissem de modo como agiam. Hoje, agir desse modo é irresponsabilidade. Hoje, não lavar as mãos frequentemente, não usar máscara, não querer se vacinar. Obviamente que tudo isso é um ato de irresponsabilidade, porque nós conhecemos o mecanismo da doença e nós conhecemos a forma de combater. Hoje, cientificamente, está demonstrado que a forma de atuarmos contra pandemias, epidemias causadas principalmente por vírus é a vacinação. E nós podemos aqui citar 2 exemplos. Porque as pessoas poderão procurar na internet e poderão ver, mas ele está dizendo isso, porque ele é a favor das vacinas. Eu estou dizendo isso porque sou a favor da ciência e conheço a história. Mas qualquer pessoa pode conhecer a história. Procurem dados sobre a varíola, a doença da qual falei há pouco, e sobre a poliomielite, a paralisia infantil. Vocês verão que a varíola era, como falei há pouco, uma doença devastadora. As pessoas tinham pânico da varíola. A varíola talvez tenha sido, ao longo do tempo, a doença que mais matou e mais deformou pessoas.
Porque quem ela não matava, ela deixava deformado para o resto da vida. Olhava-se para aquela pessoa e se sabia que aquela pessoa tinha tido varíola e tinha sobrevivido à varíola. Porque a pessoa fica totalmente tapada por feridas. Primeiro são bolhas cheias de pus que rebentam. E depois aquilo vira ferida. É o rosto inteiro, é os braços, é as mãos, até por dentro das mucosas. Então é uma doença que causa um incrível sofrimento. Hoje a varíola está erradicada, ela não existe mais, graças à vacina. A vacina em massa fez com que a varíola se extinguisse como doença. A poliomielite, hoje é uma doença rara. Só existem 2 países do mundo que registram casos frequentes de poliomielite. E justamente são 2 países, que não vou citar aqui quais são, mas qualquer pessoa pode procurar aí para não causar nenhum tipo de mal-estar, né? Qualquer pessoa pode procurar na internet. São 2 países onde, por questões religiosas, por fanatismo religioso, os pais se negam a vacinar os filhos. São os únicos 2 países do mundo onde casos frequentes de poliomielite, paralisia infantil são relatados. Para que as pessoas tenham uma ideia, quando começou a campanha de vacinação na década de 70 e depois avançou na década de 80 da paralisia infantil, nós tínhamos registrado por ano cerca de 300 mil casos de poliomielite no mundo. 300 mil casos por ano. Algumas crianças morriam, outras ficavam marcadas para a vida inteira. Todo mundo deve conhecer alguém que teve polio, né? E que acabou ficando com problemas, né? Para o resto da vida. Né? Alguns ficam curados, outros morrem e outros ficam com problemas para o resto da vida. Na década de 70, até a década de 80, se registrava cerca de 300 mil casos de polio por ano no mundo. O último dado que nós temos é de 2019, Madeira. Graças à vacinação em massa, em 2019 se registrou 30 casos no mundo. De 300 mil casos para 30 casos, graças à vacina. Então nós sabemos, a história nos mostra que agirmos preventivamente com a vacina, que é o recurso eficaz que se tem, é a forma que nós temos para evitar doenças epidêmicas como esta, que nós estamos vivenciando hoje. Então aprendemos com a história, porque nós estamos aqui para evoluir, moral e intelectualmente, e através da tecnologia, através da ciência aplicada, nós conseguimos aprimorar inclusive o nosso modo de vida e melhorar as nossas condições de vida, sofrer menos, né? E obviamente que superar as doenças que são adversidades naturais que estão aí para ser superadas. Professor Dr. Marcelo, com base na doutrina espírita, como podemos entender a pandemia dentro do conhecimento espírita? O irmão, o amigo, trouxe bastante e muitas importantes informações. Mas o que diz a doutrina espírita? As pandemias, para nós espíritas, são provações coletivas. Vivemos num mundo de provas e expiações. O que é a expiação? A expiação é quando nós encontramos a reação daquilo que fizemos no passado. Então, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Cada um, pelo exercício do livre-arbítrio, planta o que quer, mas será constrangido a colher os frutos daquilo que tiver plantado. A expiação é isso, é a colheita. Então, quando nós agimos negativamente, nós produzimos resultados negativos. E esse resultado negativo, temos que enfrentá-lo. Então, trazendo isso para a doença, quando eu me alimento mal, quando eu não faço atividade física, quando eu vou ingerir grande quantidade de álcool, quando eu vou fumar, eu sei que eu estou com isso lesando o meu organismo. Amanhã depois apareço com uma doença que é consequência disso, aí está um exemplo de expiação. A expiação é o resgate, é o retorno daquilo que fizemos de modo negativo. A prova são aquelas dificuldades naturais que encontramos pelo caminho, porque nem tudo que nos acontece é resultado das nossas ações. Tem coisas que nos acontecem individualmente e coletivamente que nós precisamos vivenciar para aprender. Nós não causamos aquilo, mas aquilo está no nosso caminho para que nós, através daquela vivência, possamos aprender. Então, com as doenças fica muito claro nós entendermos isso. Tem doença que é expiação, porque nós geramos aquela doença com a nossa inconsequência, com a nossa forma de vida inadequada. Outras que são provações. E as pessoas poderiam dizer assim, mas não há justiça nisso? Ah, sim, porque é através da provação que nós crescemos, que nós evoluímos. Nós temos uma mentalidade muito marcada pela ideia do pecado no Ocidente, o que leva as pessoas a imaginar
que tudo de ruim que nós experimentamos na vida é expiação. Não é. Inclusive a doutrina espírita nos ensina que toda expiação ao mesmo tempo é uma aprovação. Mas nem toda aprovação é uma expiação. Por vezes são adversidades naturais que estão no nosso caminho. Nós não causamos aquela adversidade, nós não geramos aquela dificuldade, mas precisamos enfrentá-la para crescer. As pandemias, para algumas pessoas, podem até ser uma expiação, mas de modo geral, para a humanidade, elas são uma aprovação coletiva, através do enfrentamento desta adversidade, que é natural, está no mundo desde que o mundo é mundo, porque desde que o mundo é mundo, a humanidade enfrenta surtos, epidemias, pandemias. Nós conhecemos pouco disso porque os registros são precários na antiguidade, sim, mas sabemos que isso foi frequente. Pelas análises que são feitas de corpos encontrados mumificados, sabemos que aquelas pessoas tinham várias doenças. Então, essas adversidades estão aí desde os primórdios da existência da humanidade, como provações coletivas que nós precisamos enfrentar. Através deste enfrentamento, nós desenvolvemos o nosso intelecto, porque precisamos evoluir intelectualmente também. Desenvolvemos o intelecto como? Criando remédio, desenvolvendo vacinas, desenvolvendo equipamentos médicos. Vocês imaginem o seguinte, a gripe espanhola, 1918, faz pouco mais de 100 anos, Madeira, não havia UTI, Madeira, não havia vacina, não havia antibiótico. Hoje nós temos os antibióticos fruto do quê? Do enfrentamento. Foi o enfrentamento da doença que levou o homem a buscar e criar o antibiótico. Foi o enfrentamento da doença que levou o homem a buscar e criar a vacina. O benefício que nos traz hoje o antibiótico. Exatamente. Né? E os equipamentos de UTI. E evoluímos também do ponto de vista moral, porque aprendemos pela reflexão o valor da solidariedade, da fraternidade, o valor, né, do pensamento que transcende o individualismo. Porque o individualismo é um dos piores filhos do egoísmo. E o individualista é aquele que pensa assim, eu não vou me cuidar, que se der alguma coisa para mim, o problema é meu. Mas se eu não me cuido, eu ponho Madeira em risco? Eu ponho os outros que estão aqui em risco? Este que age assim é individualista. Então, o enfrentamento da pandemia nos leva a avançar do ponto de vista intelectual e também nos leva a avançar do ponto de vista moral. Então, é uma aprovação coletiva, para que a humanidade a enfrente, vença e avance nesse enfrentamento. E hoje nós estamos enfrentando, né, esse cuidado, a gente se cuidar a si e cuidar do próximo. Cuidar do próximo, cuidar do próximo. Então, obviamente, é um instrumento que nos leva a refletir sobre isso. Sobre a necessidade de cuidarmos de nós mesmos e sobre a necessidade de cuidarmos do próximo que nos acompanha na jornada. Então, professor Dr. Marcelo, uma pandemia poderá, assim, causar resultados positivos, conforme agora ainda falou? Quais são os resultados positivos que a atual pandemia poderá nos trazer, a atual pandemia do Covid-19? Muitos benefícios, apesar da dor e do sofrimento, e ao dizermos isso, que as pandemias geram também coisas positivas, nós não estamos minimizando a dor, não estamos desprezando o sofrimento que ela causa. Toda a pandemia, ao longo do tempo, causou dor, causou sofrimento. Então, ao dizermos que as pandemias também causam coisas boas, precisamos deixar bem claro isso. Nós, ao dizermos isso, não estamos minimizando o sofrimento, não estamos minimizando a dor que a pandemia nos traz, nos tem trazido. Atingimos agora, essa semana, no Brasil, a marca de 400 mil pessoas que desencarnaram pela pandemia. Isso é lastimável, é uma dor incomensurável, são famílias destroçadas. São pessoas sofrendo pelo país inteiro, pelo mundo inteiro. Então, ao dizermos que as pandemias também causam coisas positivas, não estamos minimizando ou desprezando a dor e o sofrimento que elas causam. Muito menos para as pessoas que diretamente estão sofrendo isso. Essas consequências com a perda de um amigo, de um ente querido. Mas é preciso olharmos para o lado positivo também. Porque as pandemias têm um lado negativo, com a dor e o sofrimento, mas também tem um lado positivo. Nós, nesta atual pandemia, podemos apontar várias consequências positivas. A primeira delas, vejam vocês que conseguimos desenvolver uma vacina em tempo recorde. E algumas pessoas questionam isso. Por quê? Porque o conhecimento é acumulativo. O conhecimento vai se acumulando ao longo do tempo. Então, quanto mais se acumula o conhecimento, mais rápido as coisas acontecem. A necessidade também nos leva a isso.
Porque determinadas doenças, as pessoas dizem, mas não tem vacina para outras doenças, porque essas doenças não causam um impacto tão grande na sociedade, não causam um impacto tão grande na economia, quanto a Covid está causando. Esse impacto leva à busca de uma solução mais rápida. Sim. Isso levou os povos a se darem as mãos, os institutos de pesquisa a se darem as mãos, os cientistas a se darem as mãos, alguns governos, nem todos, também a se darem as mãos. Isso é extremamente positivo. É algo que nós não tínhamos visto nos últimos anos, nas últimas décadas. Levou o desenvolvimento de equipamentos novos, levou o desenvolvimento de tecnologias novas. Estamos usando agora a transmissão pelo Facebook. Vejam vocês que há pouco mais de um ano isso não era possível. Hoje qualquer pessoa pode fazer uma live ao vivo para o mundo inteiro pelas redes sociais. Qualquer pessoa pode fazer uma reunião com seus familiares, com seus amigos, usando o Google Meet ou outro instrumento qualquer. Isso surgiu com a pandemia. Então nós nem sabemos onde tudo isso vai parar no avanço tecnológico, no salto tecnológico que estamos tendo em razão da pandemia. Também com a pandemia nós reaprendemos a importância de coisas simples. Vejam vocês, a água e o sabão. Querem duas coisas mais simples do que a água e o sabão? Coisas simples, baratas, disponíveis. Nós aprendemos o valor, reaprendemos o valor da água, reaprendemos o valor do sabão. Fomos levados a refletir sobre o quanto nos faz falta um aperto de mão, o quanto nos faz falta um abraço, o quanto nos faz falta a confraternização. Fomos levados, muitos de nós, a ficarmos confinados no mais importante de todos os espaços do mundo, que é o nosso lar, a nossa casa, convivendo de perto com pessoas com as quais muitas vezes estávamos afastados, mas com as quais precisávamos conviver, os nossos familiares. Enfim, são muitos aspectos positivos em relação a isso, né? Basta que a gente procure olhar também o lado positivo e não olharmos apenas o lado negativo, sabendo que ele existe. Não negando que ele existe, está causando muita dor e muito sofrimento. Mas olharmos para o outro lado e percebemos o salto tecnológico e a oportunidade do salto humano que nós estamos tendo com esta pandemia. Embora a gente estamos vendo pelos meios de comunicação algumas pessoas, e não são todas, porque a maioria são pessoas do bem, pessoas conscientes, e isso que a gente vai citar não é um lado negativo, mas sim um lado positivo, que ainda existe pessoas egoístas que só pensam em si. Aí a gente vê. Mas isso também é algo, se nós pudermos olhar por um outro lado, Madeira, é algo que também podemos considerar positivo. Muitas pessoas estão se mostrando. A gente está conhecendo. E às vezes, inclusive, se decepcionando, porque percebe que determinadas pessoas, que a gente esperava que tivessem uma conduta altruística, pensando nos outros, estão tendo uma conduta egoística, pensando apenas em si. Então está servindo também para vermos quem é quem. Esta pandemia está desmascarando muita gente. Tirasse da minha língua que eu ia falar. Desmascarando pessoas, desmascarando líderes, desmascarando governantes, desmascarando empresários, né? Está botando os pingos nos is, como nós dizemos. E aí nós estamos conseguindo perceber coisas que antes nós não percebíamos. Assim como também está proporcionando que as pessoas exerçam a solidariedade e a fraternidade, ajudando quem mais precisa. Então nós estamos tendo aí a oportunidade de crescer como nunca tivemos nas últimas décadas, através dessa pandemia. Crescermos nos dois quadrantes. Porque para nós espíritas, o espírito precisa evoluir em dois quadrantes até atingir a perfeição. Por isso que nós vemos e buscamos ver o lado positivo das coisas. Alguns poderão, que não conhecem a doutrina espírita, estão nos assistindo, poderão estar estranhando essa nossa visão de ser. Para nós espíritas, por isso acho que precisamos explicar, para nós espíritas, o espírito evolui em dois quadrantes, o moral e o intelectual. Evoluímos intelectualmente, desenvolvendo o nosso raciocínio, o nosso intelecto, desenvolvendo o mundo material à nossa volta, a ciência, aplicando a ciência naquilo que chamamos de tecnologia, para vencer as adversidades da natureza, entre elas as doenças, né? Não só as doenças, tem outras adversidades da natureza, né? O relevo, por exemplo, nós vencemos com o uso da tecnologia para construirmos edifícios, para construirmos estradas, para construirmos pontes, para fazermos túneis, tudo com a aplicação do nosso intelecto. Desenvolvemos técnicas
aplicamos essas técnicas, vencemos as adversidades. Mas precisamos também evoluir no quadrante moral. Para isso, precisamos aprender a ser fraternos, tolerantes, solidários, cooperativos, amorosos. E a pandemia nos impõe uma reflexão a este respeito, nos levando a perceber que sem isso nós não conseguiremos superar este problema, que é um problema global causado por um vírus, um agente desconhecido. Aliás, eu costumo dizer o seguinte: nós sabíamos que algo aconteceria para acelerar o progresso da humanidade nessa fase de transição de um mundo de provas e expiações para a regeneração, a título de provação coletiva. Graças a Deus que se trata de uma doença e que se trata de uma guerra da humanidade inteira contra um inimigo comum, que é o vírus. Porque vocês imaginem se estivéssemos vivendo a guerra de uma nação contra outra, de um povo contra outro, de um país contra outro. Uma guerra mundial, com a tecnologia que nós temos, seria devastadora. Já foi devastadora na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, onde não havia a tecnologia que temos hoje. Uma guerra mundial hoje seria devastadora. E nós estamos tendo a oportunidade de travarmos todos juntos uma guerra contra um inimigo comum. A humanidade inteira contra um inimigo comum que é invisível, que é o coronavírus. E isso é uma oportunidade para superarmos as divergências, superarmos as separações, superarmos as divisas, inclusive de classe, de gênero, as divisas nacionais, e darmos todas as mãos para lutarmos essa guerra juntos e vencermos. Como vencemos outras guerras no passado, como a humanidade enfrentou outras pandemias, outras epidemias contra vírus, contra bactérias, enfim, temos a certeza de que isso servirá para o nosso crescimento. Agora em 2022 vai fazer 20 anos do desencarno de Chico Xavier. Ele desencarnou em 2002. 2002. Antes do seu desencarno, Chico Xavier já vinha dito, e eu creio, Madeira, creio que nós estamos caminhando para isso, que Chico Xavier havia dito que a ciência, ela atingiria os seus apogeus, que ensinaria os homens o que Jesus nos ensinou lá há 2000 anos atrás: amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. E qual é a maior recomendação dos médicos hoje? Dos médicos responsáveis? Porque nós sabemos que irresponsáveis existem em todos os campos do conhecimento. Existem jornalistas irresponsáveis que proliferam fake news, existem advogados irresponsáveis, médicos irresponsáveis, e por aí vai. Mas os profissionais da saúde, de modo geral, responsáveis, o que mais nos recomendam não é ingerir remédio algum, é sermos responsáveis e solidários uns com os outros. Lavem as mãos frequentemente, usem bastante água e sabão, usem o álcool gel, usem a máscara, evitem aglomerações. A maior recomendação da ciência médica hoje é sermos responsáveis e solidários. Isso não está no campo da aplicação de um medicamento, está no campo dos valores. Então a maior recomendação médica hoje diz respeito a valores para combatermos a doença. É exatamente o que o Chico tinha dito. A ciência nos ensinando aquilo que Jesus já nos falou há 2000 anos. Para vencermos essa doença, não se trata apenas de medicação e apenas de vacina. Se trata muito mais de responsabilidade, solidariedade e fraternidade. Hoje, fraternidade é uma recomendação médica para superarmos a Covid. Cada vez que nós não expomos os outros, nos preservamos para não expor os outros, estamos sendo fraternos. E com isso estamos evitando a proliferação da doença. Professor doutor Marcelo, que lições podemos assim tirar desta pandemia? Principalmente nós, os espíritas. Então vamos falar um pouco de nós também, Com certeza. Eu acho que essa pandemia representa grandes lições para nós espíritas. Porque vejam vocês, nós estamos com a grande maioria das casas espíritas fechadas para o público. Estão com atividades através da internet, atividades específicas. E o que nós mais vemos são as pessoas reclamando disso. Então eu acho que a primeira grande lição que nós espíritas tiramos desta pandemia é sobre a importância do centro espírita na nossa vida.
Pessoas que frequentavam a casa espírita de modo maquinal, de modo mecânico. Pessoas que frequentavam o centro espírita de modo mecânico ou que não iam, sabiam que precisavam ir, mas iam só de vez em quando a coisa apertava, porque muita gente só lembra de Santa Bárbara em noite de temporal. Então tem muita gente que só lembra do centro espírita quando está já num estado avançado de perturbação, né? Vai lá, toma um passe 2, melhora, a coisa folga e a pessoa se acomoda de novo olhando a novela das 8. Agora é das 9, né? A coisa aperta, a pessoa vai de novo, 2, 3 vezes, se acomoda novamente. Então, esse tipo de pessoa e aqueles que frequentavam de modo mecânico, iam toda semana, mas de modo mecânico, estão agora percebendo o quanto o centro espírita faz falta em suas vidas. Então, esta é a primeira lição que nós espíritas tiramos da pandemia, eu acho. A segunda é de que a grande maioria de nós ainda não desenvolveu a fé da qual nos fala Kardec. A fé inabalável. Capaz de enfrentar a razão, capaz de enfrentar as adversidades. Porque nós dizemos assim para as pessoas, eu canso de ouvir as pessoas reclamando sobre isso. Quando que eu vou poder receber um passe? E a gente diz, te concentra no horário da prece, que é transmitida ao vivo pela página do Facebook. E a pessoa diz, mas não é a mesma coisa. Ou seja, a pessoa não acredita ainda que os espíritos podem agir em qualquer lugar, em qualquer situação. Na rua, em casa, no carro, no trabalho, em qualquer lugar. As pessoas acham que para receber o passe de verdade precisam estar sentadas na sala de passe, com a coluna reta, as mãos espalmadas sobre os joelhos, à meia luz, com um médium na sua frente. Do contrário, elas não acreditam que estão de fato recebendo o passe. Isso nos mostra o quê? Que muitos de nós ainda não desenvolvemos a fé da qual falamos. Da qual nos orgulhamos tanto de falar no meio espírita. Eu ouço às vezes, Madeira, as pessoas condenando aqueles que seguem outras religiões, que têm os seus rituais, né? E dizendo que essas pessoas ainda não se libertaram dos rituais. O fulano ainda precisa da imagem, o Beltrano ainda precisa da vela, o outro precisa do atabaque, o outro precisa do canto, o outro precisa enfim... dos seus rituais, dos seus rituais. Né? A título de condenação, mas não se dão conta que muitos dos espíritas também não se libertaram ainda das suas necessidades materiais exteriores, porque não conseguem. O espiritismo é a doutrina que lida com o mundo invisível. Aliás, o coronavírus também é invisível, e olha o estrago que está causando, né? As coisas invisíveis têm uma ação sobre o mundo material invisível. As coisas invisíveis do mundo microbiano e as coisas invisíveis do mundo espiritual. O espiritismo é a doutrina que lida com o invisível do ponto de vista espiritual. Como é que a pessoa frequenta uma casa espírita, é espírita há tantos anos e ainda não acredita que os espíritos conseguem transmitir o passe espiritual de acordo com as necessidades e os merecimentos de cada um quando for necessário? Basta que tenhamos fé, recolhimento, elevação de pensamento. Então é uma outra lição muito grande. Eu vejo tanta gente condenando os nossos irmãos de outras crenças religiosas, os acusando de não terem ainda se libertado dos atavismos, quando que muitos espíritas também não se libertaram. E este é um exemplo. Pessoas que só acreditam que estão recebendo o passe se estiverem sentadas numa sala de passe, à meia luz, com a coluna reta, as mãos espalmadas sobre o joelho, os olhos fechados, com o médium aplicando o passe na sua frente. Isso não é um atavismo? Ainda é. Eu não estou criticando o passe aplicado dessa forma. Sabemos que ele funciona, mas também pode funcionar de outros meios. Basta que a pessoa acredite. Então é um condicionamento. Se os outros têm os seus condicionamentos, nós também temos os nossos, Madeira. E é importante que a pandemia está nos mostrando isso. Muito espírita que se acha aí a última bolacha do pacote, não é tanto assim. Porque ainda está extremamente agarrado em vários atavismos, em vários cacuetes, acha que tudo é castigo, que tudo é expiação e não percebe que as coisas naturais como as doenças estão aí para serem enfrentadas e vencidas. E ainda por cima negam a ciência, sendo que o espiritismo é também uma ciência. Kardec apresenta a doutrina espírita essencialmente como uma ciência. O espiritismo nasce da investigação do fenômeno mediúnico. O espiritismo nasce como ciência. A ciência proporciona a reflexão filosófica e o ápice da doutrina, que é o aspecto espiritual, religioso, para alguns, né? Então,
Mesmo o espiritismo sendo ciência, nós encontramos muitos espíritas que não acreditam na ciência e negam o valor da ciência. É um contrassenso. Está mostrando que muita gente ainda não entendeu a natureza da doutrina. Não, inclusive, a respeito disso, eu quero até trocar uma informação contigo, professor Marcelo, com o nosso público que está nos assistindo. Eu tenho assistido palestras e entrevistas de palestrantes confiáveis da doutrina espírita e na sua maioria são unânimes em dizer que nós, os espíritas, estamos sendo chamados a dar a nossa contribuição de trabalho fora da casa espírita. Exatamente, darmos nosso testemunho. Sim. Nos orgulhamos tanto de dizer que o espiritismo é uma ciência e aí não queremos adotar um dos maiores feitos da ciência, que foi a criação da vacina. É um contrassenso. Né? Temos dados científicos aí que nos mostram que a varíola foi erradicada pela vacina, que a poliomielite foi praticamente erradicada pela vacina. Enchemos a boca para dizer que o espiritismo é uma ciência. Temos os dados científicos nos mostrando isso e a pessoa não aceita isso. Um contrassenso. Então nos mostra, é uma lição importante, que nem todos nós compreendemos a verdadeira natureza da doutrina espírita. Né? Então é uma reflexão profunda que precisamos fazer. E como? Professor, doutoras, reservar sim esses últimos 2 minutos, se o amigo quiser deixar algumas considerações nesses últimos 2 minutos. Eu espero que as pessoas, né, busquem se esclarecer a respeito de tudo aquilo que foi colocado aqui. Porque a internet está disponível para todos nós, não só para navegar e fofocar e se divertir, porque também é bom se divertir pela internet. Mas a internet existe também para nós nos informarmos. Que as pessoas busquem informações sobre tudo que foi dito aqui, tudo que foi falado aqui, a respeito da história das doenças, a respeito das vacinas, a respeito do avanço científico, das contribuições que isso nos proporcionou, a fim de que nós nos tornemos de fato responsáveis e responsáveis possamos dar as mãos, agir como verdadeiros irmãos, de modo fraterno, compreendendo que este momento é único, um momento que nos proporciona a união de todos na luta contra um inimigo comum, que é um vírus, um ser do mundo microscópico, que nos compete enfrentar e vencer para crescer. Professor Dr. Marcelo Gil, estamos assim irradiantes de alegria por o amigo estar aqui junto conosco, trazendo informações, esclarecimentos, conforto e consolo a nós todos. Queremos assim, em nome de toda a equipe da Liga Espírita Pelotense, do nosso movimento espírita, lhe agradecer profundamente a sua presença aqui, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo, agradeço a ti, a Liga Espírita Pelotense e a Fergs também, que está empenhada na divulgação desta obra para esclarecer os espíritas sobre a visão da doutrina espírita e sobre a visão dos espíritas a respeito da pandemia. A obra que nos fala o professor Dr. Marcelo Gil é sobre a história das pandemias e o espiritismo, a qual nosso amigo e irmão Marcelo Gil escreveu um desses capítulos deste livro, e esse livro está à disposição na livraria da Liga Espírita Pelotense. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer imensamente a direção da Rádio Tupãssi, o senhor Jorge Malião, diretor-presidente da rádio, a secretária da rádio Renata Rips, o técnico da Rádio Tupãssi competente, o nosso amigo Sidney Coelho. Agradecer à Liga Espírita Pelotense, em nome da sua presidente, a senhora Fernanda Farias, toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, o nosso técnico de transmissão, Cláudio Leão. Agradecer mais uma vez e demais a brilhante presença aqui do nosso amigo Marcelo Gil, que abrilhantou o nosso programa. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Nosso muito obrigado. Lembrando que temos encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. E nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenham assim um final de sexta-feira maravilhosa, aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.